Salve, galerinha, tudo bem com vocês? Um bom dia, espero que vocês estejam bem. Pessoal, a aula da semana, né, vai ser uma aula gravada. Uma das nossas atividades já está sendo para algumas turmas e outras, a nossa atividade de forma separada, né, em turmas separadas, em conjunto com o projeto, com a apresentação do projeto da Pastoral, Fala Coração. Então, por isso que a nossa aula está sendo gravada. No momento, eu estou participando exatamente nesse momento que você está assistindo. Caso você esteja assistindo no horário da aula, eu estou em conjunto com a atividade, beleza? Pessoal, na nossa última atividade, nossa última aula, nós discutimos o relato bíblico, né, da guerra, da passagem de Jericó, a batalha de Jericó, através do personagem Josué, né? E o que a gente... Qual que foi a proposta de a gente discutir aquela passagem, aquele relato bíblico, né? A gente perceber, né, o nosso posicionamento em determinadas situações, né? Então, em determinadas situações e conflitos, né, algo que a gente discutiu na última aula, aquele relato bíblico nos coloca 3 pontos, né? A nossa postura, né? Postura de enfrentamento, né? Então, a gente ter uma postura de enfrentamento em determinadas situações, nem sempre dá para se ficar ausente ou neutro de determinados conflitos, é preciso a gente tomar um posicionamento, ou seja, é preciso a gente tomar parte, enfrentar os nossos problemas, tanto é que eu passei uma atividade para vocês colocarem quais os medos, né? O que fazer para enfrentar esses medos. Então, para a gente pensar nessa ideia, tomar uma postura frente aos medos. O segundo ponto, o segundo parte do pilar, né, que a gente discutiu, a sabedoria. Então, o Josué ele leu o livro, né, o livro da sabedoria ali, o livro das leis, né, através dos 10 mandamentos, os decálogos. Então, quando a gente for tomar uma posição numa situação de enfrentamento, e a gente for tomar uma posição quanto a isso, o relato bíblico nos coloca o quê? Né? Ter o conhecimento, né? Ter o conhecimento, ser sábios ao tomar uma determinada postura diante de uma posição de conflito, né? Na hora que a gente for enfrentar uma determinada situação ou um problema. E o terceiro ponto, com base, né, de flexibilidade, ou seja, mudar, né? Não adianta a gente ter uma postura muitas vezes enrijecida. Ah, eu tenho essa opinião e pronto, não vou mudar essa minha opinião. A passagem nos mostra, né, os 3 pilares. Um dos pilares é a flexibilidade. Então, sempre está pensando sobre as nossas posturas, sobre as nossas ações e determinadas questões. Um exemplo, tem um determinado problema que eu estou vivendo. Pô, se eu estou vendo que não está dando certo, isso que eu estou tentando, eu vou continuar fazendo a mesma coisa? Né? Você é o cabeça dura de continuar insistindo no mesmo erro? A passagem nos coloca que a gente tem que ser flexíveis. Ou seja, né? Olhar aquela situação, não está dando certo, e aí? Qual o caminho que eu vou seguir? O que eu posso fazer para reverter, para superar esse medo, para superar esse problema? Beleza? Então, os 3 pilares. Postura, né? Estamos discutindo as posturas. Então, postura de enfrentamento, né? O enfrentar aquele problema, um determinado problema. A postura, né? De sabedoria. Então, saber, estudar, né? Não entrar sem saber da situação. E o terceiro, flexibilidade. Tá? Retomando da última aula. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao tema posição, a minha posição no mundo, porém a gente vai discutir um tema que é determinação. Para vocês, pergunto para vocês, o que é determinação? Vocês são determinados? Pensem aí. Vocês já passaram por uma situação que... Pense numa situação, em algum determinado tipo de situação, seja na escola, seja familiar, que vocês conseguiram vencer através da sua determinação? Uma dificuldade numa matéria, né? Ah, tem uma dificuldade grande na matéria. Não, foquei, me determinei a estudar aquela matéria e consegui. Ou na casa de vocês, alguma situação, vocês têm algum exemplo? Pensem aí. Então, na aula de hoje, a gente vai discutir o significado da determinação. Vai ser uma aula bem rápida, né? Bem curta aí para vocês. E eu vou deixar uma reflexão quanto a esse tema de determinação.
o foco, né? O foco no objetivo final aí, da proposta. Tá bom? Vou abrir aqui para vocês, então, a nossa apresentação. Então, vamos lá. Pessoal, então, nossa Crescer com Valores, que é a nossa aula, determinação, e aí pela imagem, né? Se vocês olharem a imagem de fundo, vocês já têm uma ideia do que é determinação. O atleta aí paraolímpico, né? Lembrando que o Brasil é uma das potências paraolímpicas. Nas Olimpíadas, o Brasil fica geralmente entre os 5 países melhores colocados nas Paralimpíadas, que a gente realmente é uma potência. E essa imagem, ela mostra justamente, né? Uma determinação, né? Uma pessoa que tem algumas limitações, né? E ela conseguiu superar as limitações. Então, para vocês analisarem essa imagem. E aí eu deixei esse texto para vocês, né? Todo esse material está disponibilizado. Um pouco que eu já comentei do tema determinação de Josué, da última aula que a gente fizemos a leitura, né? Josué teve uma determinação, né? Ele recebeu a herança, a gente pode colocar, de Moisés, né? Ao entrar na Terra Prometida, em Canaã, e a batalha da cidade de Jericó. E Josué foi o responsável pela vitória. Ele teve determinação ao chegar ao seu objetivo final, que é a conquista daquela cidade, né? E aqueles 3 pontos que eu já tinha discutido para vocês no início da aula, que é o enfrentamento, a sabedoria e a flexibilidade. Aí eu coloco para vocês, às vezes pensamos que não vamos conseguir e desistimos antes mesmo de tentar. Isso já aconteceu com você? O que para você parece impossível alcançar nesses momentos? Então pense aí um pouco, eu já até coloquei para vocês aí. Já aconteceu em alguma situação que vocês achavam que não ia conseguir chegar e conseguiram reverter uma determinada situação? Pense aí nos seus exemplos aí. Uma outra imagem, né? O que vocês conseguem? O que é essa imagem? O que ela representa aí, né? Alguém fazendo um exame, né? Pode ser que uma situação não tão legal, uma situação de saúde que uma pessoa está passando e tem uma determinação de alcançar, né? De passar por esses momentos de dificuldade. Então, mais um trecho aqui para vocês desse texto. Então, na vida, a determinação pode ser um divisor de águas para muitas pessoas que mudam a história, enfrentando justamente suas maiores limitações. Mas, afinal, o que é a determinação? Algo que eu já perguntei para vocês no início da aula, né? O que é a determinação, com as suas palavras? O que vocês consideram, né? Pouco já estou repetindo o que eu falei aqui no início da aula. Podemos explicar esse valor como uma capacidade humana de persistir em um objetivo mesmo diante das adversidades. Então já está a resposta um pouco daquela pergunta inicial. O que seria? Então, é a capacidade humana de persistir frente a momentos de adversidades. Quando tudo parece estar dando errado, quando a vida emplaca uma coisa negativa, a gente consegue dar a volta por cima, né? Isso que é a determinação, algo que todos nós temos a capacidade, né? Porque tem pessoas que são mais determinadas do que as outras, são pessoas que trabalham melhor essa qualidade, né? Mas todos nós temos essa capacidade da determinação, é algo humano isso, beleza, galera? Uma historinha para vocês aí, para embasar a nossa aula, né? A figura de Abraham Lincoln. Já escutaram falar em Abraham Lincoln? Abraham Lincoln foi o presidente dos Estados Unidos, considerado, se não considerado o maior, entre os 3 melhores presidentes da história dos Estados Unidos, né? Por que ele é considerado? Ele foi o presidente que acabou com a abolição da escravatura nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, assim como no Brasil, os Estados Unidos era um país escravocrata. E no período do governo Abraham Lincoln, ele foi o presidente, em período de guerra, chamada Guerra de Secessão. O Abraham Lincoln, ele foi a principal liderança em prol do final da escravidão dos Estados Unidos, beleza? E o porquê que a figura de Abraham Lincoln aparece aqui para vocês? A história do Abraham Lincoln, de uma maneira bem resumida, conforme eu até coloquei aqui no texto para vocês. O Abraham Lincoln tinha tudo para ser uma pessoa dita fracassado na vida. Por quê? Ele perdeu a esposa, ele perdeu a grande parte dos seus familiares, os negócios da família dele foram à falência, tá? Então ele teve diversas derrotas eleitorais também, e até que ele persistiu tanto no seu sonho, no seu objetivo final, que ele enfim conseguiu ser presidente dos Estados Unidos e
ao mesmo tempo, após ser presidente dos Estados Unidos, ser uma liderança aí em prol da abolição, né, em prol do fim da escravidão dos Estados Unidos. Então, o Abraham Lincoln é considerado um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos. Se não for o maior presidente para muitas pessoas, um dos 3 maiores presidentes, tá? O seu objetivo, qual que é o seu objetivo final? Abolição da escravatura, algo que ele conquistou, né? Mesmo com todas as adversidades, derrotas eleitorais, perda da esposa, da noiva, perda dos pais durante a infância, falência dos seus negócios, e ele conseguiu alcançar o seu objetivo final. Pergunta que eu faço para vocês, eu vou deixar lá na plataforma já, tá? Você teria persistido tanto quanto Abraham Lincoln diante das dificuldades? Justifique, tá? Eu vou deixar para vocês em uma imagem do Abraham Lincoln, essa estátua aí, essa escultura muito conhecida. Então, você teria persistido? Pergunto para vocês. Gente, outra questãozinha também. Lembra, no início da aula eu coloquei pano de fundo aí, um atleta paraolímpico, né? Uma figura máxima. O esporte nos ajuda bastante a entender um pouco sobre a ideia da determinação, né? Nós chegar ao objetivo final diante de todas as adversidades. Lembra que em uma das aulas eu passei para vocês a figura da Gabrielle Anderson nas Olimpíadas de 1984, do qual ela foi uma das últimas colocadas e chegou com toda a dificuldade, né? Aquela atleta suíça. Lembre-se, uma figura dela já retrata, né? O esporte, ele tem diversos exemplos, e aquela imagem, aquela figura, aquela personalidade é um símbolo de determinação. Outro ponto de determinação são os atletas paraolímpicos. Deixo para vocês aí, atletas paraolímpicos são grandes exemplos de pessoas que enfrentam adversidades com determinação. Eles se destacam em razão do que seria uma limitação, a atividade física. O que eu quero que vocês façam? Façam uma pesquisa, né? Pesquise a trajetória de um atleta paraolímpico e registre a seguir, né? Vou falar a seguir porque eu vou passar para vocês lá na plataforma, as conquistas obtidas e os desafios, seus desafios enfrentados. Pessoal, quando eu peço esse tipo de atividade para vocês, coloquem com as suas palavras, beleza? Não é um copia e cola. Então, assim, a gente tem diversos, aqui no Brasil, a gente tem diversos exemplos, inclusive aqui na nossa região, tá? Então, faça uma pesquisa de atletas paralímpicos, de preferência atletas paralímpicos brasileiros, tá? Faça uma pesquisa e coloque, né, um pouco da sua trajetória do atleta, né, as conquistas obtidas e os desafios que eles enfrentaram e conquistaram, né? E ainda continua enfrentando de certa forma, né? Com todas as dificuldades que o mundo impõe aí para quem tem alguma limitação motora. Beleza? Então, é a segunda atividade para vocês aí. Vou deixar disponibilizado, antes de vocês responderem as questões, vou deixar disponibilizado o trailer desse filme, Um Dia para a Susana. Se vocês conseguirem assistir o filme, da hora. Eu não consegui localizar o filme na íntegra. A única forma que eu consegui era comprando pelo YouTube. Se vocês conseguirem, dá um toque para mim, professor. Consegui o filme, achei o filme no formato inteiro. Então, eu ia passar para vocês o filme. Vou deixar apenas o trailer. Então, antes de vocês responderem a questão, após essa aula, assista ao trailer desse filme, Um Dia para a Susana, que retrata, né, a figura de uma mulher que se chama Susana e ela tem uma doença degenerativa, né? Uma doença degenerativa vai perdendo a coordenação motora aí. E ela é uma atleta, tá? Então assista esse trailer, se conseguir assistir o filme legal, tá? E responda essas duas atividades muito simples, tá? Por hoje é só. E aí eu faço o convite para vocês, galera. Eu vou retomar essas questões. A nossa próxima aula será ao vivo. Vai ser uma aula síncrona também, tá? Pega exemplos, veja exemplos. Eu vou deixar lá para vocês, também na plataforma, exemplos na sua família, na família de vocês, quanto a histórias de superação. Pode ser uma história sua, né?
na escola, ou uma história de alguém da sua família que passou por um momento de adversidades. Pode ser doença, pode ser uma questão financeira, enfim. Pense um exemplo e conversa com os pais de vocês sobre esse tema de determinação, o enfrentamento às adversidades, e registre um exemplo, uma história que aconteceu na sua família. Pode ser uma história sua, pode ser uma história dos seus pais, pode ser dos seus tios, enfim. Beleza? Aí na próxima aula a gente vai retomar esse tema, vou querer escutar um pouquinho de vocês. Tá bom? Galera, a gente fica por aqui então. Um abraço, fiquem com Deus, se cuidem e até semana que vem. Tchau!